Boa tarde, meus irmãos, minhas irmãs. Hoje é dia 31 de março e nós estamos chegando aqui fora de horário, meio que fora de horário, para fazer a gravação da aula do dia 30, que foi ontem, né? Houve um problema técnico na gravação e a gente perdeu a gravação. Então, eu me propus a gravar de novo o material que eu tinha apresentado, que foi a segunda parte do capítulo 18 do Evangelho segundo o Espiritismo. Com isso, a gente perde os comentários da discussão que houve entre os irmãos, a troca de ideias e a linda prece que o Guilherme fez no final, mas a gente fica com o conteúdo, pelo menos, do capítulo que foi discutido, né? Vocês desculpem por essa falha técnica, né? E vamos, então, replicar ou compartilhar esse conteúdo. Nós começamos com a página do livro Evangelho no Lar, para crianças de 8 aos 80, pelo espírito Meimei, e o capítulo que se escolheu desse livro foi Que Canteiros Somos. A página nos lembra o capítulo 6º do Evangelho Cristo Consolador, onde encontramos o convite do Espírito de Verdade, que hoje nós sabemos que o Espírito de Verdade, que assim se apresentou, foi Jesus, para o esforço da resignação diante das dores e dos infortúnios que amarguram o espírito. Ele confirma a necessidade das provas para a liberação do nosso espírito das falhas do passado e mostra o prêmio ao sofredor, que é a paz após as lutas vencidas. Da mesma forma que o corpo deve ser alimentado pelo esforço das mãos no trabalho, de onde vem o sustento, a alma será cuidada pelo jardineiro divino que é Jesus. Somos canteiros a serem cuidados, cheio ainda de ervas daninhas, mas nos quais já se encontra a semeadura do bom grão. Jesus convida-nos ao trabalho de eliminação de nossas imperfeições, assim, quando soar a hora de fechar os olhos do corpo físico, após o cumprimento da missão na Terra, a alma se desvencilhará de todo o sofrimento terreno para imitar uma borboleta esvoaçante, se deslumbrando diante da beleza da espiritualidade. Os sacrifícios e as misérias, superados com resignação e fé, se transformarão em tesouros de paz nos mundos superiores. E quanto mais humilde e desnudo o homem, mais estará resplandecente no plano maior. Carregar o fardo das dificuldades domésticas e prosseguirmos servindo aos mais desditosos, apesar das dores, é o caminho de redenção para nós. Na doutrina espírita, encontraremos as normas que dissipam os erros das interpretações, conhecendo os objetivos sublimes das provas humanas. Teremos forças para enfrentar o calvário dos testemunhos redentores e não mais macularemos o coração com inveja dos ricos do mundo. Compreenderemos quão difícil é passar pelas tentações do luxo e da riqueza e agradeceremos a vida simples e tranquila que nos equilibra a alma em aprendizado. Confiemos no Deus de amor que nos fez a todos simples, ignorantes e fracos para nos tornarmos mais tarde perfeitos. Ele, em toda a sua magnitude, mostra-nos que somos o barro a ser trabalhado e um dia, ao conquistarmos a modelagem perfeita, seremos, então, os artífices de nossa imortalidade. Graças a Deus, essa foi a página, então, que nós apresentamos ontem. E, iniciando, então, o estudo daquela noite, de ontem,
nós começamos com a recapitulação da aula anterior, que foi a primeira parte do Evangelho, no capítulo 18, que é intitulado Muitos os escolhidos, muitos os chamados e poucos os escolhidos. E naquela primeira semana, nós tratamos da parábola do festim das bodas ou núpcias, onde Jesus comparou o reino dos céus, onde tudo é alegria e felicidade, a uma festa nupcial, onde os primeiros convidados, no caso da parábola, que foram convidados para as núpcias, receberam o convite e alguns simplesmente não quiseram comparecer. Outros alegaram afazeres e interesses diferentes. E outros ainda até atacaram os emissários e não quiseram saber daquele convite. E Jesus, então, aqui na espiritualidade, ao comparar a parábola do festim das bodas com a nossa verdade espírita, Jesus, então, compara isso com o convite para a festa no reino dos céus, né? Onde muitos são chamados, muitos recebem a palavra e se recusam a ouvir. Outros recebem a palavra e alegam interesses diversos e não podem ouvi-la ou apreender aquela lição. E outros tantos até rechaçam mesmo os emissários. Então é uma semelhança, uma analogia bastante boa. Voltando à parábola, o rei, indignado, mandou convidar então a todos que fossem encontrados nas ruas, bons e maus. E aqui Jesus, na comparação também, se dispôs a falar a palavra para todos, independente se eram crédulos ou não, independente das denominações ou crenças, denominações religiosas ou crenças, ou mesmo sem nenhuma denominação ou crença, ou ainda, lembrando de Paulo, que foi chamado de apóstolo dos gentios, porque justamente não fez distinção para espalhar a palavra de Jesus. Ou seja, Jesus, nessa comparação, fazia entender que a palavra seria pregada a todos os povos. E os que aceitassem seriam admitidos na festa, em lugar daqueles primeiros convidados. Na parábola, e também aqui para Jesus, na nossa interpretação ou releitura, os primeiros convidados foram os judeus, que se desviaram daquele caminho. Os fariseus, que eram os líderes da sinagoga, infelizmente, falavam da boca para fora e acabaram crucificando até o mestre. Então, não basta ser convidado. E ainda na parábola, em algum momento, mesmo com aqueles que foram buscados nas ruas, o rei se indignou com um participante que ele julgou que não estivesse vestido com o traje adequado para uma festa de núpcias, não é? E aí, outra vez, na analogia de Jesus, é preciso estar vestido, entre aspas, com a disposição de praticar a mensagem de Jesus. E aí, então, em resumo, foi por isso que Jesus disse: haverá muitos chamados e poucos os escolhidos. E ainda na semana passada, a gente teve uma segunda parte do estudo que teve o título de A Porta Estreita. E outra vez ali se fez uma analogia agora com a parábola do semeador, que já tinha sido dada pelo irmão Anderson antes, uma semana ainda anterior. Ali, na parábola do semeador, algumas sementes são espalhadas à beira do caminho. E as aves vieram e comeram essas sementes. Outras sementes caíram em solo rochoso, e, embora tivessem germinado rapidamente, murcharam e secaram sob o calor do sol. E outras sementes ainda caíram entre os espinhos que as sufocaram. Apenas algumas caíram em solo fértil e germinaram, cresceram e produziram uma bela colheita. Então, estamos lá nos reportando a Mateus,
capítulo 7, 13, 14. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que leva à perdição, e muitos são os que entram por ela. Que estreita é a porta, e que apertado o caminho que leva para a vida, e quão poucos são os que acertam com ela. Então, isso foi o que nós, basicamente, em resumo, tratamos na primeira parte, do capítulo 18, muitos chamados, poucos os escolhidos. E aí, hoje, começando, que foi ontem, né, na noite de ontem, começando a segunda parte, que teria 4 itens, né, que são: nem todos os que dizem Senhor, Senhor, entrarão no reino dos céus. E o segundo item: muito se pedirá àquele que muito recebeu. E nas instruções dos Espíritos, dar-se-á àquele que tem. E, finalmente, o último capítulo: pelas suas obras é que se reconhece o cristão. Então, vamos lá. Primeira parte: nem todos os que dizem Senhor, Senhor entrarão no reino dos céus. Mateus 7, capítulo, versículos 21 a 23. E está lá assim: nem todo o que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas sim aquele que faz a vontade do meu Pai que está no céu. Esse sim entrará no reino dos céus. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não é assim que profetizamos em teu nome? E em teu nome expelimos os demônios? E em teu nome obramos muitos prestígios? E eu então lhes direi em voz clara, inteligível: pois eu nunca vos conheci. Afastai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. E também ainda em Mateus, agora de 24 a 27. Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as observa, será comparado ao homem sábio que edificou a sua casa sobre a rocha. E veio a chuva e transbordaram os rios e sopraram os ventos e combateram aquela casa e ela não caiu, porque estava fundada sobre a rocha. E todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as observa, será comparado ao homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia, e veio a chuva e transbordaram os rios, e sopraram os ventos, e combateram aquela casa, e ela caiu, e foi grande a sua ruína. E de maneira semelhante, Jesus completou em Lucas 6, versículos 46 a 49. Aquele, pois, que quebrar um destes mínimos mandamentos, e que assim ensinar aos homens, será chamado de muito pequeno no reino dos céus. Mas o que os guardar e ensinar a guardá-los, esse será reputado como grande no reino dos céus. E aí, uma reflexão que se poderia fazer, através de perguntas, sobre esses textos: todos aqueles que confessam a missão de Jesus dizem Senhor, Senhor, mas de que vale chamá-lo mestre quando não segue os seus preceitos? Outra pergunta: são cristãos esses que o honram através de atos exteriores de devoção e, ao mesmo tempo, sacrificam no altar do egoísmo, do orgulho, da cupidez e de todas as suas paixões? São seus discípulos esses que passam os dias a rezar e não se tornam melhores, nem mais caridosos, nem mais indulgentes para com seus semelhantes? E a resposta dessas perguntas seria um fragoroso não, porque a semelhança dos fariseus tem a prece nos lábios, mas não no coração, servindo apenas de formas exteriores. Esses podem impor-se aos homens, mas não a Deus. E aqui, ontem, até fiz um parêntese, comentei algumas experiências pessoais que me impactaram em certos momentos da minha caminhada. O meu filho é muito estudioso das religiões. Hoje ele não tem uma religião específica, ele tem muita fé, mas não tem uma religião específica. Estuda todas as religiões. Hoje está estudando o Alcorão, claro, sem praticar, apenas estudando. Mas teve uma época que ele estudava muito e frequentava a igreja presbiteriana. Eu andei frequentando com ele. E, até de certa forma, com um pouco de tristeza, eu mais uma vez pude comprovar que
a religião, não só a religião, mas às vezes os atos do dia a dia, nas empresas, na vida, dependem das pessoas, não dependem da instituição, não dependem dos dogmas, depende das pessoas e das suas interpretações. E isso foi válido para aquela igreja presbiteriana, como eu vou comentar já, mas é válido para a casa espírita, é válido para a igreja católica. Então, naquele caso da igreja presbiteriana que eu frequentava, tinha um pastor maravilhoso. Eu gostava muito de ver aquele pastor. E ele era bastante aberto. Ele convidava, inclusive, perguntava: quem é aqui? Primeira vez, não conhece a nossa doutrina, a nossa maneira de falar a palavra e tal. E ele recebia de braços abertos a todos e falava claramente que todas as religiões eram bem-vindas, porque ali haveria muitas oportunidades, muitas janelas, mas o caminho que conduzia a Deus era um só. Bastou que esse pastor saísse daquela igreja, daquele templo, entrou num outro, totalmente diferente, expurgou basicamente, falando também no púlpito contra todas as outras denominações religiosas. Tipo assim, só a nossa que está certa. Então é que eu disse que depende das pessoas, não é? E eu lamento comentar e contar, mas aconteceu comigo. Eu poderia não estar aqui hoje na casa de Laura, porque quando nós chegamos a primeira vez que nós fomos convidados por uma irmã querida que nos chamou para a casa de Laura para conhecer o centro, nós passamos por uma triagem. E o respeitável líder espiritual daquela época, né, que nos entrevistou, eu disse para ele, falou: qual é o seu conhecimento? Ele perguntou, né, sobre a doutrina. Ele falou: olha, estamos há 40 e tantos anos, minha esposa é médio, de idade bastante boas, mas a nossa origem é na Umbanda. E bastou a gente falar isso, que ele disse: aqui não dá, não tem espaço para isso. Aqui não, porque ainda teve todo um discurso. E eu quase que desanimei, porque, claro, eu sei que não, a Casa Espírita de Kardec não é um centro de Umbanda, eu sei disso. Mas a maneira como ele recebeu essa informação me deixou bastante preocupado, para não dizer desapontado. Não demorou, e nós não voltamos, nós não nos interessamos. Passou um tempo, a mesma irmã nos chamou dizendo: olha, volta, porque esse líder já não é mais líder aqui, agora nós estamos com outra direção na empresa, na casa, e você será muito bem-vindo. Aí eu vim de novo, minha esposa veio e estamos aqui até hoje, não é? E esse é um exemplo. Para não contar outros das missas ali há muitos anos atrás, logo que a gente chegou em Volta Redonda, 40 anos atrás, a gente ia às vezes às missas aos domingos ali na igreja de Santa Cecília, e a gente via ali aquela turma do Senhor, Senhor, e estava ali apenas porque era importante na sociedade Volta Redondense e mostrar que estava na missa de domingo, acho que das 7 ou 6 horas da tarde, para ser visto, né? Então, essa história de Senhor, Senhor, e de estar para fora, a boca para fora, é complicado. Isso existe em todas as denominações, não é? Bem, em resumo, voltando aqui para o nosso estudo, né? Deus não se deixa enganar. E Jesus foi muito claro quanto a isso. Quem invocar o nome sublime de Deus da boca para fora, só para ter aparência de pessoa de fé, será rejeitado por ele. Não se entra no reino de Deus por ter sido bonzinho, por ter praticado a caridade e a religião. Se a pessoa não se converter das suas iniquidades, não entrará no reino dos céus. Jesus não reconhecerá essa pessoa como seu fiel seguidor. E aí, também vale uma leitura do livro Coragem, transmitido por Emmanuel, e que tem um capítulo com o título Nos Domínios da Fala. E ali Emmanuel nos chamou a atenção para que tenhamos cuidado com as palavras. As palavras tomam forma. A gente já ouviu esse ditado? As palavras tomam forma. Ou seja, cuidado com a palavra, né? A palavra fere. E tem um outro ditado que diz o seguinte: algumas coisas não voltam. O que não volta? A flecha atirada, lançada, não é?
a lágrima derramada e a palavra dita. Né? Uma vez que você derramou a lágrima, lamento, você já magoou o teu irmão, não vai poder voltar a lágrima, ainda que você se desculpe, não é? A palavra dita de uma ofensa também não vai poder voltar atrás. Você pode se desculpar, mas já foi dita, não é? Então, Emmanuel, nesse capítulo, nos domínios da fala, nos lembra que é necessário fazer o bom uso das palavras. É uma chama sublime que pode salvar um irmão, mas o mau uso pode feri-lo profundamente. Bom, vamos dar mais um passo à frente em um outro item do capítulo 18, que é o seguinte: muito se pedirá àquele que muito recebeu. Aqui nesse capítulo nós vamos estudar, então, essa palavra, essa frase dita, muito se pedirá àquele que muito recebeu, de dois ângulos distintos. O que você pensaria à primeira vista? Muito se pedirá àquele que muito recebeu. Olha, primeiramente, literalmente, a gente pensa em bens materiais, né? Pensamos imediatamente nisso. Ou seja, ele recebeu muitos bens, muitas benesses, muitos benefícios, um bom salário. Então, dele será cobrado em igual proporção. Sim, essa é uma das interpretações, faz todo sentido. E Jesus também deixou claro em algumas passagens, né? E o Evangelho Espírita também diz isso, ele não prega nem quer que se abra mão do que se recebeu. Não é proibido ter bens, não é proibido ter recursos, mas que se faça bom uso do que se recebeu. Se você foi beneficiado pelo sucesso, pelos bons recursos, é porque, em princípio, você mereceu e você trabalhou por isso. Claro que há exceções, como aqueles que ganham de mão beijada, né? Ou às vezes de herança, não é? Enfim, ou um prêmio na loteria, mas, na bem da verdade, se espera que faça bom uso desse recurso. E aqui não se fala apenas do recurso material. Se você tem um cargo, uma posição de poder, também se espera que essa benesse você compartilhe, que você trate os seus subordinados com dignidade, com respeito. Né? Então, esse é o primeiro modo de interpretar muito se pedirá àquele que muito recebeu. Mas, um segundo contexto para se avaliar essa frase seria que está em Lucas 12, 47 e 48. O servo que tiver conhecido a vontade do seu senhor e que, apesar disso, não obrou conforme a sua vontade, dar-se-lhe-ão muitos açoites, chicotadas. Mas aquele que não a soube e tiver feito coisas dignas de castigo, será menos atingido. Porque a todo aquele a quem muito foi dado, muito será pedido, e muitas contas serão pedidas àquele a quem muito tiver sido confiado. Ou ainda em João, capítulo 9, 39 a 41, Jesus disse: Eu vim a este mundo para exercitar um juízo, para que aqueles que não veem, vejam, e os que veem se tornem cegos. Aí alguns fariseus que estavam com ele, ao ouvir essas palavras, disseram: Então, logo também nós somos cegos? Jesus respondeu: Se fosseis cegos, não terias culpa. Mas já que dizes, nós vemos, o vosso pecado, então, subsiste em vós. Essas palavras, então, encontram suas aplicações nos ensinamentos dos Espíritos. Quem quer que conheça, que tenha a oportunidade do conhecimento dos preceitos do Cristo, é certamente culpado por não praticar. Mas, além de não ser suficientemente difundido o Evangelho que os contém, senão entre as seitas cristãs, quantas pessoas existem também aqueles que não leem, e entre os que leem, quantos não compreendem, não é? Então, eu volto-se, então, aos seguidores da doutrina espírita, não é? Com certeza, a gente conhece um pouco mais do que aqueles que não conhecem a doutrina espírita, porque esta é a terceira revelação. A primeira foi Moisés, a segunda foi Jesus, e a terceira é o Evangelho segundo o Espiritismo. Não é? Isso já foi dito e amplamente conhecido. Ora, se a gente conhece, já foi informado, nós já lemos, já estudamos, já ouvimos palestras sobre as múltiplas existências, sobre a necessidade da caminhada, sobre o livre-arbítrio, não é? E agora nós estamos tratando exatamente aqui muitos os chamados, poucos os escolhidos, falamos da porta estreita, não é?
Então, nós temos tantas coisas, tantos conhecimentos, tantos bens, né, que nos foram dados, a quem muito recebeu, muito será cobrado. Então, é razoável que se cobre mais desses que tiveram do que aqueles que não tiveram. Eles erram, fazem errado, cometem crimes, cometem injustiça por desconhecimento. Desconhecimento é um atenuante nesse caso, e para nós é um agravante. Então, meus irmãos, é aí que se enquadra esse segundo modo de interpretar essa parte do estudo, né? Muito será cobrado de quem muito recebeu. E os médiuns? Sobre os médiuns, então, que têm a oportunidade, a dádiva, o dom das boas comunicações, são ainda mais repreensíveis se persistirem no mal, no descaminho, pois, com frequência, eles escrevem a sua própria condenação. E se não estivessem cegos pelo orgulho, reconheceriam que é a eles que os espíritos se dirigem. Mas, em vez de tomarem para si as lições que escrevem ou que vêm serem escritas, uma psicografia, por exemplo, o seu único pensamento é o de aplicá-las aos outros, configurando assim as palavras de Jesus, que para eles próprios não valem. Eu já tive a oportunidade de ver em algumas sessões espíritas, espíritos trevosos, obsidiados, que descem ali até para ouvir uma palavra de consolo, de esclarecimento. Eu já vi desmascararem o doutrinador e, poxa, quem é você para falar isso para mim? Essas mensagens. Você faz isso, faz isso, faz isso, faz isso. Aí o doutrinador, orientador, sei lá como é que a gente chama aqui, fica ali numa saia justa terrível, envergonhado, porque o Espírito chamou a atenção dele, ó. Aquela história, não aponte meus erros com o dedo sujo, não é? Bom, então, por estas e outras palavras, voltando aqui de novo para o nosso texto, se fosses cegos, não terias culpa. Foi aquela frase de Jesus. Jesus diz, então, que a culpabilidade é proporcional ao conhecimento que cada um possui. Ora, voltando lá atrás, se os fariseus, que tinham a pretensão de ser os portadores de muitos conhecimentos, e eram, já que eles estudavam profundamente a Torá, a lei mosaica, eles seriam muito mais repreensíveis aos olhos de Deus do que o povo ignorante. E o mesmo ocorre hoje, como a gente já comentou, né? Independente da denominação religiosa que se pertence. Aos espíritas, em particular, muito será pedido, pois muito receberam, não é? E, por outro lado, premiados aqueles que souberam aproveitar os ensinamentos, pois muito lhe foi dado, né? Então, o primeiro pensamento de todo espírita sincero deve ser o de buscar, nos conselhos dados pelos espíritos, algo que lhe diga a respeito. E entender que o espiritismo veio multiplicar o número desses chamados, aqueles que foram chamados. Pela fé que proporciona, multiplicará também o número daqueles que serão escolhidos. Bom, caminhando um pouco mais, nós entramos, então, nas instruções dos espíritos. E o primeiro item apresenta-se um espírito amigo, Bordeaux, 1862. Dar-se-á aquele que tem. Eu não sei se esse é o caso, até nem comentei isso ontem na aula, mas eu estava assistindo uma palestra do Divaldo, em que foi feita uma pergunta sobre Joana de Ângeles, né? E ele citou que ele hoje sabe disso, Divaldo sabe disso, Joana de Ângeles, ela fez parte, em encarnações, existências pregressas, ela fez parte do grupo que se apresentou junto com outros, com Santo Agostinho, São Luís, naquelas reuniões que Kardec estava recebendo a codificação. Então, Divaldo acrescentou que uma vez ela disse a ele que ela também teria se apresentado como um espírito amigo. Então, eu não sei se esse caso agora, dessa instrução, dar-se-á aquele que tem Bordeaux, na França, em 1862, assinado como um espírito amigo, se foi Joana de Ângeles ou não, mas pelo menos Divaldo disse que ela também se apresentava com esse pseudônimo. Então, Mateus 13, versículos de 10 a 14.
E chegando-se a ele, os discípulos lhe disseram: por que lhes falas por parábolas? E aí Jesus respondeu: porque para vós foi dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas a eles não lhes é concedido esse conhecimento, né? Pois ao que já tem, se lhe dará, e estará na abundância. Mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. É por isso que eu lhes falo por parábolas, pois vendo, eles nada veem, e ouvindo, nada ouvem e nem compreendem. Entendeu? Então isso aí é interessante, né? Tende muito, agora está em Marcos capítulo 4. Tende muito cuidado com o que ouvis, porquanto usarão para convosco da mesma medida de que vos houverdes servido para medir os outros. E ainda se vos acrescentará, pois ao que já tem dar-se-á, e ao que não tem, até o que se tem lhe tirará. Deus, só um esclarecimento, Deus não retira das suas criaturas o bem que se dignou a conceder-lhes. Não é Deus quem retira daquele que pouco recebeu. É o próprio Espírito que, pródigo, descuidado, displicente, não sabe conservar o que tem e aumentar, fecundando a migalha caída no seu coração. O filho que não cultiva o campo, que o trabalho do seu pai conquistou e que lhe coube por herança, vai ver esse campo cobrir-se de ervas daninhas. E aí se pergunta, foi o pai que ele tirou as colheitas ou foi ele que não se preparou e não cuidou daquela terra? Né? Bom, terminamos essa instrução dos Espíritos, vamos para outra, que tem o título Pelas suas obras é que se reconhece o cristão. Foi pelo Espírito Simeão, também em Bordeaux, 1863. Ele fala assim: uma boa árvore não pode dar maus frutos, nem uma má árvore dar bons frutos. Toda árvore que não der bons frutos será cortada e lançada ao fogo. Essas palavras foram de Jesus. E aí o Espírito Simeão reproduz aqui para discutir em cima disso. E ele fala assim, dirigindo-se a nós, discípulos do Cristo, compreendei-as bem. Quais são os frutos que pode dar a árvore do cristianismo? A árvore poderosa, cujos ramos frondosos cobrem com a sua sombra uma parte do mundo, mas ainda não abrigaram a todos aqueles que devem reunir-se à sua volta. Os frutos da árvore da vida são frutos de vida, de esperança e de fé. O cristianismo, como vem fazendo desde muitos séculos, prega sempre essas divinas virtudes, buscando distribuir os seus frutos. Mas quão poucos os colhem. A árvore é sempre boa, mas os jardineiros são maus. Quiseram moldá-la segundo as suas ideias, segundo suas conveniências. Para tanto, podaram-na, diminuíram-na, mutilaram-na. Seus ramos estéreis já não carregam mais frutos, pois nada mais produzem. Aí, o viajante cansado, que pararia sob a sua sombra, a fim de buscar um fruto da esperança, que deve restituir-lhe a força e a coragem, não percebe que os galhos estão áridos e pressagiam a tempestade. Em vão ele busca o fruto da vida na árvore da vida. As folhas caem secas aos teus pés. As mãos do homem tanto manipularam essa árvore que acabaram por crestá-la, ou seja, deixaram-na esturricada. Então, aí ele continua, né, o Simeão. Então, meus bem-amados, abre o vosso coração, os vossos ouvidos, cultivai esta árvore da vida, cujos frutos dão a vida eterna. Aquele que a plantou vos conclama a cuidá-la com amor, pois ainda havereis dar com abundância os seus frutos divinos. Deixai-a tal como Cristo a entregou. Não a mutileis. Sua sombra imensa quer estender-se pelo universo. Não lhe corteis os ramos. Seus frutos benéficos caem em abundância para sustentar o viajante cansado, que aguarda chegar ao seu destino.
Não amontoeis para guardá-los e deixá-los apodrecer, não servindo a mais ninguém. Muitos são os chamados, poucos são os escolhidos. Não vos coloqueis entre os usurpadores do pão da vida. A árvore que carrega bons frutos deve distribuí-los para todos. Ide, meus irmãos, buscar aqueles que estão cansados. Trazei-os sob os ramos da árvore e partilhai com eles o abrigo que ela vos oferece. Não se colhem uvas dos espinheiros, meus irmãos, afastai-vos daqueles que vos chamam para vos mostrar as pedras do caminho. Segue apenas aqueles que vos conduzem à sombra da árvore da vida. O divino Salvador, o justo, disse: o céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não passarão. E nem todos os que dizem Senhor, Senhor entrarão no reino dos céus, e sim os que fazem a vontade do meu Pai que está no céu. E aí ele continua assim mesmo: que o Senhor de bênçãos vos abençoe, que o Deus da luz vos ilumine, que a árvore da vida vos entregue os frutos com abundância. Crede, orai. Aí terminou essa parte do texto. E aí eu entrei com uma outra situação ontem, que foi o seguinte: eu até comentei com os nossos irmãos que estavam assistindo. Esse capítulo, né, muitos os chamados e poucos os escolhidos, do começo ao fim, parábola do semeador, parábola das núpcias, enfim, todas essas fases que nós discutimos, itens, eles são uma carapuça para todos nós, eles são um puxão de orelha, eles são duros, né? É uma chamada dura da espiritualidade sobre as nossas escolhas no mundo de hoje, né? Mundo de expiações e provas, que deveríamos estar caminhando para uma regeneração, mas muita gente está desperdiçando a oportunidade. Mas, para que a gente não saísse daqui tão de cabeça baixa, com a nossa puxão de orelha e com a carapuça, eu resolvi também trazer um pouco de alento e de esperança, buscando outra informação um pouco positiva para nós, consola, também um consolo, que é no livro Reforma Íntima Sem Martírio, pelo espírito de Hermance de Foucault, psicografado por Vanderlei Oliveira. É um livro também muito interessante. E aí, a gente recebeu, a minha esposa, na realidade, recebeu esse livro de presente em 2014, e ali tinha uma dedicatória da pessoa que deu na primeira página, escrita assim: minha meta é dar um passo de cada vez para poder chegar a algum lugar. E algum lugar não é longe. Minha meta é dar um passo de cada vez para poder chegar a algum lugar. E algum lugar não é longe. E aí eu estou trazendo esse texto aqui para você justamente porque ele sintetiza aquilo que deve ser o nosso esforço. Logo no prefácio desse livro, de Hermance de Foucault, ela nos chama a atenção para não sermos tão severos conosco, numa autocrítica pesada, que muitas vezes nos faz desanimar e mesmo desistir. Por isso, então, eu vou começar a transcrever aqui alguns trechos desse prefácio, para a nossa reflexão. Um deles é o seguinte: ela diz assim: sem lástima e censura, perdoe-se e prossiga sempre. Confie e trabalhe cada vez mais. Por mais causticantes as reações íntimas, nos refolhos conscienciais, guarde-se na oração e na confiança e enriqueça sua fé nas pequenas vitórias. Olha só, vou repetir, hein? Guarde-se na oração e na confiança e enriqueça sua fé nas pequenas vitórias. E aí, Hermance de Foucault continua: aceitando-se humildemente como é e fazendo o melhor que possa, você se vitalizará com mais fortes apelos interiores para a continuidade do projeto de melhoria e corrigenda. Por outro lado, se você se pune, estará assinando um decreto de desamor contra si mesmo. Sem alimentar fantasias de saltos evolutivos grandes, dê um passo atrás do outro. Sem ansiar pela grandeza das estrelas, ame-se na condição de singelo vagalume
que se esforça por fazer luz na noite escura. Aí aqui também eu fiz um parênteses ontem, né? Para chamar a atenção disso. A gente às vezes quer ser a estrela, né? O dono da cocada, né? O dono da cereja do bolo, né? E muita gente ainda vai além, quer ser o sol, não quer nem ser estrela, quer ser o sol, o centro do universo. E aí seria tão simples, né? Um vagalume dentro da sua singeleza, numa noite escura. É lindo aquele vagalume. Quantas vezes eu me surpreendi vendo vagalumes no mato, assim. E teve outro dia até, se não me engano, uns 2 natais, teve um comercial aí do Natal, acho que foi do Bradesco, né? Que tinha um vagalumezinho ali. É lindo aquele desenho, né? Um cartoon, né? Um desenho maravilhoso de propaganda do Natal, mostrando a luz do vagalume nas trevas. Então, é isso aí, o vagalume. Nós não vamos querer ser o sol e nem as estrelas. Ame-se na condição de singelo vagalume que se esforça por fazer luz na noite escura. Faça, aí continua a irmã Cifô, faça as pazes com suas imperfeições. Descubra suas qualidades, acredite nelas e coloque-as a serviço das suas metas de crescimento. Essa é a fórmula da verdadeira transformação. A irmã Cifô termina o prefácio com uma chave de ouro, né? Dizendo assim: caminhe um dia após o outro, na certeza de que Deus o espera sempre, com irrestrito respeito por suas mazelas, guardando o único direito de um pai zeloso e bom, que é a esperança de que amanhã você seja melhor que hoje, para a sua própria felicidade. E também no prefácio desse livro, aí não mais a irmã Cifô, mas o professor Cícero Pereira, amigo e benfeitor de Chico Xavier, ele fez um trecho no prefácio. Recomeçar é uma palavra inspiradora. Quantas vezes se fizerem necessário. A nossa grande e única virtude nos áridos campos do aprimoramento íntimo é a capacidade de resistir aos apelos para a queda. A própria reencarnação é o mecanismo divino do recomeço, da retomada. Temos o que merecemos e somos aquilo que plasmamos. Temos o que merecemos. Então, eu chamo outra vez uma frase antiga, eu já citei, do Chico Xavier. Não existe endereço errado na reencarnação. Não existe endereço errado. Temos o que merecemos. E aí continua, e a gente continua lembrando aqui, agora Paulo de Tarso falando uma frase para ele mesmo, né? Por que não faço o bem que quero, mas sim o mal que eu não quero, esse eu faço. Por que não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, esse eu faço. E eu não poderia terminar o nosso estudo dessa noite, né, sem citar o livro Boa Nova. E vocês devem pensar, lá vem o Jorge com Boa Nova. Mas eu não canso desse livro, porque tem coisas do Evangelho de Jesus que não estão nos Evangelhos. Não estão nos Evangelhos, nem espírita e nem sinótico, nos Evangelhos sinóticos. Porque se trata apenas de uma, vamos chamar de entrevista, de um documentário feito pelo espírito do irmão Humberto de Campos, ou irmão X, sobre passagens da vida de Jesus. Ele, enquanto espírito, teve a permissão de voltar no tempo para a época de Jesus, e ali ele pôde, tipo um repórter, um entrevistador, às vezes, como já entrevistou Judas uma vez, mas como um repórter fazendo um documentário. E esse particular que eu vou citar hoje chama-se a oração do horto. É uma oração realmente, propriamente, é quase que um fechamento dessa nossa aula, a oração de encerramento. Tá, Jesus, então o cenário qual é? Jesus reunido com os seus discípulos no horto, não é? E ali ele vai se dirigir aos discípulos com essas palavras. Pai Santo, eis que é chegada a minha hora. Acolhe-me em teu amor. Eleva o teu filho para que ele possa elevar-te entre os homens no sacrifício supremo. Glorifiquei-te na terra.
testemunhei tua magnanimidade e sabedoria e consumo agora a obra que me confiaste. Neste instante, pois, meu Pai, ampara-me com a luz que me deste, muito antes que este mundo existisse. Manifestei o teu nome aos amigos que me deste. Eram teus e tu a mim os confiaste, falando dos discípulos, né? Para que recebessem a tua palavra de sabedoria e de amor. Todos eles sabem agora que tudo quanto lhes dei provém de ti, Pai. Neste instante supremo, Pai, não rogo pelo mundo, que é obra tua e cuja perfeição se verificará algum dia, porque está nos teus desígnios insondáveis. Mas peço-te, particularmente, por eles, pelos que me confiaste, tendo em vista o esforço a que os obrigará o Evangelho que ficará no mundo sobre os seus ombros generosos. Eu já não sou da terra, mas rogo-te que os meus discípulos amados sejam unidos uns aos outros, como eu sou contigo. Dê-lhes a tua palavra para o trabalho santo da redenção das criaturas. Que, pois, eles compreendam que nessa tarefa grandiosa, o maior testemunho é o do nosso próprio sacrifício pela tua causa, compreendendo que estão neste mundo sem pertencerem às suas ilusórias convenções, por pertencerem só a ti, quando houvermos edificado o bom trabalho e vencido na luta proveitosa. Que os meus discípulos, Pai, não façam da minha presença pessoal o motivo de sua alegria imediata, mas que me sintam sinceramente nas suas aspirações, a fim de experimentarem o meu júbilo completo em si mesmo. Junto deles, outros trabalhadores do Evangelho despertarão para a tua verdade. O futuro estará cheio desses operários dignos do salário celeste. Será, de algum modo, a posteridade do Evangelho do Reino que se perpetuará na terra para glorificar a tua revelação. Protege-os, Pai. Protege-os a todos. Que todos recebam a tua bênção, abrindo seus corações às claridades renovadoras. Pai justo, o mundo ainda não te conheceu. Eu, porém, te conheci e lhes fiz conhecer o teu nome e a tua bondade infinita, para que o amor com que me tens amado esteja neles e eu neles também esteja. E aí, Jesus, então, se despediu da maioria e se dirigiu ao Monte das Oliveiras, em companhia de Simão Pedro, Tiago e João, recomendando: esta é a minha derradeira hora convosco. Orai e vigiai comigo, para que eu tenha a glorificação de Deus no supremo testemunho. E aí a gente sabe o fim da história, no Monte das Oliveiras. Os discípulos Simão Pedro, Tiago e João acabaram adormecendo e não vigiaram, né? E acabou que acordaram, Jesus já estava sendo preso pelos romanos. E dali o resto da história triste, nós todos sabemos. Graças a Deus, então esse foi o estudo. E a gente pede mais uma vez desculpa pelo problema técnico que houve e que não pôde ser gravado ontem, mas aqui está compartilhado todo o conteúdo, então, da nossa aula de ontem. Bom descanso, então, mais uma vez a todos. Graças a Deus. Até uma próxima oportunidade.